E se eu te dissesse que o maior perigo da sua vida não é perder dinheiro, amigos ou saúde, mas perder o sentido? Parece exagero, né? Mas fica comigo, porque hoje você vai entender como a sensação de vazio pode ser a sua maior maldição ou o seu maior poder. Esse vídeo não é só uma viagem filosófica. O que você vai ver aqui está na raiz de experiências que você já sentiu. Aquela manhã em que você acorda e se pergunta: para que tudo isso? Aquele momento em que a rotina parece uma máquina repetitiva. Ou aquela sensação estranha de que nada realmente importa. Isso não é só uma crise existencial, é o niilismo, e foi estudado por pensadores como Nietzsche, Sartre, Camus e Simone de Beauvoir. Hoje eu vou te mostrar por que essa filosofia pode te destruir, mas também pode ser a chave para viver de uma forma muito mais livre e autêntica. Camus, no livro O Mito de Sísifo, começa dizendo que a vida pode parecer absurda. Absurda porque a gente busca respostas claras, mas o mundo devolve silêncio. Absurda porque queremos encontrar um sentido eterno, mas tudo ao redor parece temporário e instável. É como aquele dia em que você olha para o seu trabalho e pensa: tudo isso é só papelada, prazos, cobranças, e eu vou repetir isso amanhã e depois, até quando? Ou quando você está no meio de uma discussão de família e se pergunta: por que eu estou gastando energia com isso se no fim nada disso importa? Esse é o coração do niilismo, a percepção de que nada tem um significado absoluto. Schopenhauer já dizia algo parecido em O Mundo como Vontade e Representação. Quanto mais você entende o mundo, mais percebe que a vida é sofrimento e repetição. Só que Nietzsche foi além. Ele perguntou: e se o problema não for a falta de sentido, mas a ilusão de que existe um sentido pronto e acabado? Quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está só atacando a religião. Ele está dizendo que nós matamos todos os grandes referenciais que guiavam a humanidade. Sem Deus, sem um céu garantido, sem uma moral absoluta, o que sobra? Sobra a vida crua. O trabalho, as escolhas, as dores, o corpo, o tempo que corre. E aí vem o desafio: encarar a vida sem muletas. Nietzsche escreve em Assim Falou Zaratustra: o homem é algo que deve ser superado. Isso significa que, diante do vazio, a única saída é criar. Criar novos valores, novas formas de viver. É como se ele dissesse: ok, não existe manual da vida, então escreva o seu. Mas isso assusta, porque é mais fácil seguir tradições, copiar padrões, acreditar em promessas prontas. Criar exige coragem. E coragem dói. Talvez você já tenha sentido isso na pele. A vida correndo, a rotina esmagando e aquela pergunta incômoda aparecendo do nada: para que tudo isso? Se essa reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui eu sempre trago esse tipo de conversa que não se encontra nas redes sociais do dia a dia, mas que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Agora, bora entender por que Nietzsche achava que justamente aí, no meio do caos, é onde nasce a chance de criar algo novo. Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Parece bonito, mas é aterrorizante. Porque liberdade total significa responsabilidade total. Não dá para culpar Deus, o destino ou a sorte. Se a sua vida não está como você queria, a culpa é sua e só você pode mudar. Já parou para pensar nisso? Aquela frustração com seu trabalho, aquela ansiedade que te prende, aquela vida que parece sempre incompleta. No fundo, somos nós tentando fugir da liberdade. É mais fácil acreditar que não temos escolha do que assumir que sim, poderíamos escolher diferente. Essa angústia é o preço da liberdade, e é exatamente por isso que muita gente prefere se prender a dogmas, regras rígidas ou até a distrações sem fim,
porque pensar dói e viver de forma autêntica exige enfrentar o vazio. Mas peraí, se nada tem sentido absoluto, então qualquer coisa vale? Até o absurdo, até a violência? Será que o niilismo abre as portas para uma vida sem limites? Essa é a dúvida que atormenta quem encara o niilismo pela primeira vez. E é aqui que a resposta começa a ficar interessante. Camus nos dá uma virada de jogo. Ele dizia: o absurdo nasce do confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Traduzindo, nós queremos sentido. O mundo não responde. Então, o que fazer? Camus rejeita tanto o suicídio quanto a fuga para ilusões. A saída, segundo ele, é viver o absurdo. É como no mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra até o topo da montanha só para vê-la rolar de volta eternamente. A vida é isso: repetição, esforço, frustração. Mas Camus conclui: devemos imaginar Sísifo feliz. Porque a felicidade não está no topo, mas no ato de empurrar, no ato de viver, mesmo sem sentido. É a mesma ideia que Nietzsche chamava de amor fati, amar o destino, inclusive o sofrimento, inclusive o vazio. Se a vida não tem sentido, então tudo o que resta é viver, e viver ao máximo. Tá, mas como isso se aplica de verdade na sua vida? O niilismo não precisa ser um peso, ele pode ser uma libertação. Porque se nada tem um significado fixo, então você pode parar de viver preso às expectativas dos outros. No trabalho, em vez de se matar por status ou reconhecimento, você pode escolher enxergar cada tarefa como parte de uma construção sua, do jeito que você quiser dar sentido. Na família, em vez de esperar que tudo seja perfeito ou que todos entendam suas escolhas, você pode aceitar o caos como parte do jogo e decidir onde vale gastar energia e onde não vale. Nas redes sociais, em vez de medir a sua vida em curtidas, você pode perceber que tudo aquilo é só reflexo momentâneo, não a medida do seu valor. E quando a mente começar a cobrar um propósito grandioso, você pode lembrar: se o sentido não existe pronto, você tem a chance de criar o seu. Nem que seja algo simples, pequeno, cotidiano, e isso já é mais do que o suficiente. Então, voltando à pergunta inicial, o niilismo é um perigo ou uma oportunidade? Ele é os dois. Ele pode destruir se você olhar para o nada e sentir apenas desespero. Mas ele também pode libertar se você enxergar no nada a chance de construir uma vida mais autêntica. Nietzsche, Sartre, Camus, Beauvoir, todos eles apontam para a mesma direção. Viver sem muletas, sem certezas prontas, sem ilusões confortáveis. É difícil, é angustiante, mas é também a única forma de viver de verdade. No fim, o niilismo não é sobre perder o sentido. É sobre assumir que o sentido nunca esteve dado. Ele sempre foi tarefa nossa. E agora eu quero saber de você. O vazio te assusta ou te inspira? Deixa aqui nos comentários como você encara essa ideia. Você acha que o niilismo é um perigo para a vida ou uma oportunidade de criar novos caminhos? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar filosofia aplicada à vida real, de um jeito direto e prático. Tudo que eu peço em troca é um clique. E deixa o like se esse vídeo trouxe clareza para você. Seu apoio ajuda muito a espalhar essas reflexões. No fim das contas, talvez a maior coragem não seja encontrar o sentido da vida, mas viver mesmo sem ele. Enquanto muitos fogem do vazio, os que encaram o nada de frente descobrem que é justamente aí que nasce a liberdade. E, quem sabe, o sentido da vida seja exatamente esse: viver apesar de tudo.